todos os presentes. Hoje, a aula vai ser bem interessante. Eu não sei se já algum de vocês ouviu falar, no D-Stretch, mas efetivamente é bem interessante porque é uma ferramenta que de há uns anos, quase 10 anos agora, revolucionou, os estudos de arte rupestre, principalmente em relação à pintura. E revolucionou porquê? Porque permite, é uma pequena ferramenta que pode ser usada ou no celular, ou no tablet, ou no computador, ou numa câmara fotográfica, e que permite, ver arte pintada que de outra forma, é mais difícil de visualizar, ou seja, painéis que estejam muito desvanecidos, com esta pequena ferramenta, realmente de baixo custo e de fácil utilização, acabou por revolucionar os estudos de arte rupestre. Eu conheço sítios que tinham já catálogos preparados, feitos, fechados, e que depois da utilização do D-Stretch tiveram que ser revistos, e duplicaram ou triplicaram até de tamanho. É uma pequena ferramenta que facilmente, se começarem a fazer, ou se fizerem uma pequena pesquisa na internet sobre visualizar arte rupestre, principalmente em artigos em inglês, vão encontrar já muitas referências a esta ferramenta. E não é à toa. Hoje em dia é a base, já é uma ferramenta básica para qualquer investigador ou qualquer interessado em arte rupestre que queira trabalhar a questão da documentação da arte rupestre ou só a visualização. Eu hoje vou dar alguns exemplos, vou mostrar a ferramenta, vou-vos mostrar o website onde vocês podem fazer o contacto com o desenvolvedor, quem desenvolveu esta ferramenta. É um senhor que vive nos Estados Unidos, mas que é possível efetivamente comunicar com ele. E ter a ferramenta nos vossos computadores. Há uma pequena contribuição monetária que ele pede, por uma questão de simpatia, mas para o preço que ele pede, é uma ferramenta mais do que necessária, e realmente vale toda a pena. Ou então, baixam a aplicação, há um aplicativo hoje em dia, tanto para iPhone como para celular Android, e que realmente é a maneira mais fácil, digamos, e se calhar mais rápida de acederem a este aplicativo, e que fica facilmente de utilização, de uma utilização muito fácil com qualquer celular ou telemóvel que vocês tenham. Então vou partilhar o meu ecrã, que eu estava a falar sem partilhar o ecrã. Ok. Conseguem ver o meu PowerPoint? Sim? Ok. Agora sim. Ok, então hoje vamos falar do D-Stretch. D-Stretch, então, é um pequeno plugin, ou seja, quando eu falo que é uma ferramenta para nós, investigadores, amadores, interessados em arte rupestre, mas na realidade eu vou explicar como ele trabalha e como se pode baixar para o portátil, para o laptop de cada um. O D-Stretch, é então peço desculpa, estou a andar para trás, para a frente muito rápido. Eu estou a tentar tirar as nossas caras da frente, ok. Ahm, então, nós dois vamos falar do D-Stretch, que basicamente, numa explicação básica do que ele faz sobressair imagens pintadas, tenues, que estão invisíveis a olho nu, e que basicamente funciona com câmaras digitais, tanto de fácil utilização, um celular qualquer, ou uma câmara fotográfica também é possível. E para utilizar este plugin não é necessário qualquer filtro, não é necessário qualquer iluminação especial, não é necessário equipamento caro, não é necessário nada de especial ou de alto custo, e daí tão fácil que foi efetivamente espalhar a ideia do uso desta ferramenta, porque é extremamente simples. Ela foi feita, acima de tudo, para ser aplicado em pintura, ok? E não necessita, nem deve, como eu tenho estado a explicar nas últimas aulas, nunca devemos fazer nada que tenha impacto
nos painéis com pintura e a utilização desta ferramenta especial efetivamente faz com que não seja necessário nenhum tipo de impacto no painel. Não é necessário atirar água, usar um plástico, usar um papel, coisas que já vimos nas últimas aulas que estão proibidas, né? Que são proibidas no ponto de vista da conservação dos painéis com pintura. E, acima de tudo, o advento e o uso desta ferramenta do Distretch faz ainda mais a parte importante que não é necessário tocar em painéis com pintura. O uso do Distretch já faz exatamente o que nós queremos, visualizar coisas que sem ele é difícil, sem termos que impactar o painel. Muito rapidamente, o website é muito simples, www.distretch.com, e é um plugin, ou seja, é um pequeno plugin de um outro software que vou falar, que é o ImageJ, que se pode baixar gratuitamente, é um software de acesso livre, e este é um pequeno plugin que se instala neste software e que vai funcionar exatamente da maneira como vocês estão a ver estas figurinhas aqui coloridas. Da imagem, eu vou puxar para trás. Esta imagem que eu tenho aqui, que vou dar bastantes mais exemplos, é um painel do abrigo Pego da Rainha, que eu já falei aqui anteriormente. E se repararem na imagem à esquerda, eu duvido que alguém consiga ver alguma coisa. Duvido que alguém consiga sequer ver algum realce de uma figura que ali esteja. Não dá, é quase impossível. Mas com o uso do stretch, efetivamente, vai sobressair a figura que ali está. E este caso é dos meus preferidos, porque eu encontrei esta figura com o uso do stretch e sem querer. Eu estava a explicar a alguém no abrigo como o stretch funcionava, apontei para a parede e sai uma figura. Foi realmente assim um espetáculo. E entretanto já encontramos mais pinturas porque fomos usando o Distretch neste painel do Pego da Rainha. E então é ótimo utilizar em figuras que se veem mal, que já estão ternos, que difíceis de ver a olho nu, como figuras que até se veem bem, mas para ver pormenores, para ver sobreposições. Quando temos sobreposições de figuras de cores diferentes, já vamos perceber que há filtros para sobressair cores diferentes. Começo pela apresentação do senhor que desenvolveu este plugin, é o senhor John Harmon. Muito facilmente encontrarão informação sobre ele no site do Distretch, ok? E eu vou interromper aqui o compartilhamento e voltar a partilhar, mas neste caso o website. Devem estar agora a ver, distretch.com. O que vocês vão poder visualizar, claro que o website está em inglês, é um website pessoal do John Harmon, não é um website institucional, mas facilmente também vocês poderão traduzir para quem tiver mais dificuldade no inglês. E tem não só apresentações de como funciona o Distretch, como ele funciona nos celulares, tem apresentações de vários tipos de arte rupestre que pode ser utilizada e, acima de tudo, extremamente utilitário para quem quiser, são os tutoriais. Há tutoriais que explicam cada um dos filtros que ele nos vai mostrar. Aqui está o Sr. John Harmon a fazer um distretch da própria figura. E ele explica muito bem e de maneira muito simples como funciona o distretch, de onde vem o distretch. O distretch era uma pequena ferramenta, um plugin que se usava para avaliar fotografias do planeta Marte. Eu acho que ele trabalhou durante muito tempo na questão da imagética, ele trabalhava muito na área da imagem e eventualmente era um software usado pela NASA. Interessado que ele é pela arte pré-histórica, desenvolveu então assim esta ferramenta para melhor se visualizar pinturas que se viam muito mal e que ele conhecia bem os sítios com pinturas, mas conhecedor que era da área da imagem,
desenvolveu esta ferramenta para ver-se melhor, então, a arte rupestre. Ora bem, o que é o Distretch? O Distretch, literalmente, é então um software, é um plugin que faz um estiramento da descorrelação da imagem. É preciso ler um bocadinho. Eu sugeria, efetivamente, que quem se interessar em usar esta ferramenta leia um pouco sobre a parte teórica em relação ao que acontece às fotografias, né? Que basicamente faz um melhoramento de uma imagem, e que inicialmente era usada para fotografias aéreas, para se ler e interpretar fotografias aéreas. E o que ele faz é um estiramento da descorrelação em relação às diferentes cores que apresenta essa figura. A própria descrição do Sr. John Harman diz que a Distretch é uma ferramenta para investigadores de arte rupestre que queiram melhorar ou desejam melhorar a visualização de pinturas. E é um plugin, ou seja, é um pequeno fator extra, é um plugin deste software chamado ImageJ. E o ImageJ é um programa de processamento e análise de imagens escrito em Java, ou seja, é de open access, é um software de distribuição livre, e que tem que ser instalado no computador, e é uma pequena instalação, literalmente vem numa pasta e que se pode utilizar o ImageJ diretamente e que faz coisas como medir a imagem, faz pequenos processamentos da cor da imagem, enfim, imagine o que o Photoshop faz, mas a um nível mais pequeno. É um programa bastante poderoso, ainda que muito leve, e funciona tanto em Macintosh como em computadores Windows. E então, depositando a pasta do Distretch dentro da pasta dos plugins do ImageJ, fica assim possível utilizar o Distretch dentro deste software. O que é necessário em relação às fotografias? Ficamos preocupados, que tipo de fotografia é preciso utilizar? É preciso fazer uma fotografia muito profissional? Que tipo de câmara é que eu posso utilizar? Enfim, as regras básicas que o próprio Sr. John Harman explica em relação às fotografias não têm nada de especial. Ele pede apenas que se deve, obviamente, quanto melhor qualidade, mais qualidade tiver a fotografia, melhor será o trabalho em relação à visualização do Distretch. E o que ele diz é: devemos usar uma boa câmara fotográfica, não precisa de ser uma câmara fotográfica poderosa, mas uma boa, mínima qualidade, usar boas objetivos, obviamente, baixo ISO, está aqui um pequeno erro em relação ao PowerPoint, baixo ISO. Quanto mais alta qualidade em JPEG ou em RAW conseguirmos ter uma fotografia, melhor será o resultado do Distretch, claro. Termos o nosso objeto fotografado com uma boa luz, flash se necessário, no entanto, não ter luz solar direta, porque depois vão perceber que realmente pode queimar a fotografia. E como o Distretch vai fazer um estiramento das próprias cores, né? Vai esticar as cores, se há luz direta no painel, não nos vai ajudar. E claro, usar tripé com baixa luz, ou seja, acaba por ser regras básicas de uma boa fotografia, com mínima qualidade, não precisa de ser com grande equipamento. Em relação às aplicações para celular, iOS ou Android, vai depender da qualidade do equipamento, claro, mas é tudo uma questão de se experimentar, baixar a aplicação, e claro que quanto melhor o equipamento, melhor foto será feita e melhor uso do Distretch. Então, baixando o Distretch, o ImageJ, ou seja, o primeiro passo então é baixar o programa onde se vai depositar o plugin. ImageJ é o programa de processamento de imagens, domínio público, isso quer dizer que é completamente gratuito. E há uma série de pequenas coisas que este programa faz: edita, análise, processa, guarda, imprime fotografias, imagens, pode-se guardar em outros tipos de formatos, JPEG, TIFF, RAW, enfim. É um programa literalmente de processamento de imagens, e se vocês baixarem, podem ir a este website, imagej.net, e baixar para o vosso equipamento.
e vão perceber que realmente é um pequeno software muito leve, muito simples. E depois, baixando o Distretch, e aqui estamos a falar de então fazer o contacto na página, no website do Distretch, há uma parte em que se explica qual é o contacto que devem ter com a página do Distretch, pedir o Distretch, explicar porque é que se é investigador, se é estudante, arqueólogo, não importa. O Sr. John Harmon pede uma pequena contribuição simbólica para, enfim, ajudar no projeto do website. E ele envia-vos então uma pasta, uma pequena pastinha que tem o plugin do Distretch. E depositando essa pasta dentro da pasta do ImageJ, ele faz toda um tutorial a explicar como se imprime. O que nós temos no final no computador é qualquer coisa deste género. O ImageJ é então um software muito leve, muito simples. Tudo o que aparece, eu estou-vos a mostrar o exemplo do que surge num Macintosh. Tudo o que vos aparece é então esta barra do software do ImageJ, do processamento de imagens, e como podem ver aqui na pasta de plugins já está escrito Distretch, quer dizer que eu já tenho o Distretch instalado dentro do ImageJ. Temos que incluir então a nossa fotografia, abrir a nossa fotografia, ficheiro, abrir a nossa primeira fotografia original, né? A fotografia que fizemos no painel, e eu volto a escolher, para vos dar o exemplo, esta fotografia do painel do Pego da Rainha, onde realmente é muito difícil ver que há ali uma pintura, mas está ali uma pintura, está tão tenue, está tão desvanecida, que quase é impossível perceber que há ali uma pintura. E a ideia do Distretch é então abrir a foto, carregar no botão do plugins, Distretch, e o que vai aparecer é uma consola, digamos, de vários botões, onde à nossa direita temos a nossa fotografia original e à nossa esquerda temos então a consola com os vários botões, em que cada botão é um filtro. E aqui também é muito interessante, no website desta ferramenta, baixarem o tutorial que explica, para que serve cada um destes filtros. Para quem não quiser ou não conseguir ou não gostar de ler em inglês, há no YouTube uma série de tutoriais em relação ao Distretch e há uma aula do Sr. John Harmon, que talvez seja mais fácil até de traduzir depois para português, mas há uma aula do Sr. John Harmon onde ele explica cada um destes filtros, ele explica a teoria do próprio Distretch e explica para que serve cada um destes filtros. E cada um destes filtros, efetivamente, vai fazer então a descorrelação destes pigmentos dependendo da cor da nossa pintura. Se é vermelho, há filtros, há um conjunto de filtros que que são trabalhados para esticar o vermelho, né? Para nos fazer ver os pigmentos vermelhos. Se forem a pintura amarela, há um conjunto de filtros que funcionam no amarelo, no branco, no preto e assim por aí fora. Neste caso, eu só carreguei no primeiro filtro, LDS. O LDS e o YRE são ótimos para trabalhar com vermelhos. E neste caso, vocês repararam a diferença gigante que já se sente em relação a este filtro. Ou seja, efetivamente conseguimos ver a figura muito esquemática de uma figura humana. Já vimos várias vezes este tipo de figurinha aqui neste curso de arte rupestre e, ainda que seja uma figura muito simples, está lá, existe. E a olho nu, efetivamente, é impossível de ver, ou quase impossível de ver. Só quando já temos os olhos muito treinados em relação a pinturas, aí sim começamos já a perceber algumas nuances na foto original. Ora bem, experimentando outros filtros, e eu fui experimentando todos para vocês verem a diferença entre
cada filtro e o que faz à nossa pintura, à nossa figura. LDS, LRE são muito bons para trabalhar com a questão do vermelho, por exemplo, e depois, se vocês vão reparando, ele está a esticar, ele faz um estiramento da descorrelação de tudo o que está no painel, não só da figura. Então é preciso muita atenção quando trabalhamos com Distretch. Porquê? Porque temos de ter em conta a cor do suporte rochoso. Se é mais avermelhada, vai-nos fazer muito ruído em relação às pinturas. Se é um suporte avermelhado com pinturas vermelhas, sabemos que que este estiramento vai ser feito em todo, como um todo. E agora, passando os filtros, reparem como ele vai efetivamente mostrando trabalhos diferentes, e uns funcionam melhor para figuras vermelhas, como este, o YRE, e outros nem tanto. Há alguns que não funcionam tanto, mas que efetivamente, se a pintura for branca, amarela, preta, esses filtros vão funcionar melhor para esse tipo de pintura. É preciso muita atenção também, e isto convém dizer, que ao trabalhar com Distretch não basta só carregar no filtro e já está. Há uma série de botões que nos permitem fazer alguns ajustes em relação à escala do que estamos a trabalhar. Enfim, é uma ferramenta bastante complexa e efetivamente fazer apenas um ou outro filtro já nos ajuda. Se vocês repararem aqui, já dá uma grande ajuda. Eu já percebo que está ali uma figura, já posso trabalhar com ela, por exemplo, no Photoshop para fazer a documentação deste painel. Mas temos que ter em conta que todo o lado direito desta rocha está avermelhada. Será que isso faz parte da pintura ou não? É este trabalho que vem também com a experiência, né? Experiência não só de conhecermos bem o painel, e aqui o trabalho de campo, a descrição dos painéis são importantes para entendermos a cor do painel, se vai influenciar ou não nos filtros do Distretch, e temos que perceber se há coisas que fazem parte das pinturas ou é só o ruído. Ruído é todo estas cores que estão à volta da nossa figura, mas que não pertencem então à nossa figura. Chama-se isso ruído. E às vezes pode ser da mesma cor da pintura. Então entra aqui o fator experiência, claro, mas também conhecimento do próprio painel para sabermos se estamos a lidar com uma pintura, duas pinturas, um painel cheio de pinturas, ou então se é simplesmente uma cor natural do suporte que está a influenciar a nossa visão no Distretch em relação às pinturas. Mas então, o que é o trabalho com Distretch? Efetivamente é trabalharmos muito com os filtros, percebemos bem que tipo de pinturas é que nós temos nesse painel em específico, tentar compreender o que é a pintura e o que é ruído do próprio painel, temos em conta que tipo de rocha é que nós estamos a trabalhar, como ela vai responder aos filtros do Distretch, qual a sua cor e efetivamente se há ou não mais pinturas. Por exemplo, neste painel em específico, aqui ao lado direito em baixo, eu provavelmente diria que pode haver aqui outra pintura, outra linha pintada, mas que teria que ser mais bem trabalhada, se calhar noutro filtro, não num filtro que me está a dar muito ruído, neste painel. E depois também temos de ter em conta, e isto é importante, de se tivermos diferentes cores num painel só. E aqui podemos trabalhar com vários filtros. Guardar a imagem, eu quero guardar a imagem que me dá o filtro vermelho desta figura antropomórfica. Eu vou guardar esta imagem em JPEG, mas vou trabalhar a mesma imagem com outros filtros se eu tiver uma pintura branca ou amarela ou preta no mesmo sítio onde eu tenho esta figura vermelha. Então, há aqui todo um trabalho prévio de desenho no Photoshop em relação às pinturas que é importante fazer-se com calma e com bastante conhecimento do próprio sítio que estamos a trabalhar. Ok? Como é que nós guardamos estas figuras? Então, este pequeno software, o ImageJ, permite-nos então trabalhar com o Distretch,
e guardar a imagem em JPEG, em TIFF, seja no que nós preferirmos, eu guardo sempre em JPEG, e fazendo simplesmente o guardar em JPEG, o que acontece automaticamente em qualquer tipo de computador ele vai guardar a imagem na mesma pasta onde foi buscar aquela imagem, mas adiciona o filtro, o nome do filtro ao nome da imagem, o que é extremamente útil, porque assim não perdemos a imagem noutro sítio qualquer do computador e automaticamente temos o nome da imagem original com o apêndice do nome do filtro que estamos a utilizar. E isto em termos de organização, como veem aqui, ele automaticamente já guardou com o filtro LDS. E é bastante útil quando queremos efetivamente ter um trabalho organizado. Uma pequena observação que também o Sr. John Harmon faz no seu website é que cada imagem é melhorada de forma diferente, obviamente, depende da distribuição de cores, que é aquilo que estávamos agora a falar, do espaço de cores escolhido, e como estamos a mapear as cores correlacionadas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Dependendo da quantidade de figuras que tem, se são cores diferentes. E quando eu digo cores diferentes, por exemplo, pode ser tudo avermelhado, mas basta que um vermelho seja mais escuro ou mais claro do que outro, e se calhar os filtros já se vão portar de maneira diferente. Então, o que eu sugiro é que se guarde uma imagem filtrada mais do que uma por fotografia. Mesmo esta que eu estava a mostrar como exemplo, muito provavelmente, se eu tiver que trabalhar outra vez neste painel, eu vou guardar dois ou três filtros diferentes desta imagem, porque uma vai-me mostrar detalhes de determinadas partes da imagem que outro filtro, se calhar, não vai me dar tantos detalhes daquela imagem. Então, o interessante aqui, e depois para o passo seguinte da documentação em Photoshop, por exemplo, é guardar duas ou três filtros de cada imagem. E claro, se eu tivesse pintura branca, amarela ou preta neste painel, eu teria que ir tirar uma imagem filtrada somente tendo em conta cada uma dessas cores. Um tutorial muito interessante que existe no YouTube, e se vocês preferirem verem o tutorial do que lerem, há este no site da Arara, que é a Associação Norte-Americana de Arte Rupestre, podem ver um tutorial chamado Stretch Tutorial by John Harmon, ou seja, o senhor John Harmon, o que fez o desenvolvimento deste plugin, dá uma aula em que explica não só a teoria do Stretch, mas explica como funciona. E uma parte muito interessante, que é o que nos interessa, é ele dizer quais são os filtros que trabalham melhor ou que funcionam melhor, dependendo do tipo de cor das pinturas que temos. Então, o que ele diz, por exemplo, é red pigments, que é pigmentos vermelhos. O que vai funcionar, o que vai ser mais útil, como ele diz, é o filtro LRE, YRE, CRGB, ok? Cada botãozinho daqueles, se explorarem esta ferramenta, vão perceber que ela depois dobra, há mais botões que se vão abrindo e que assim ele já vos está a dizer quais são os que vão funcionar melhor. O mesmo para black white pigments, pigmentos pretos ou brancos, os amarelos e a escala. A escala quer dizer quão forte vai ser a filtragem, quão forte, de uma escala 10 a 20, ele diz que pode ir até 50, mas ele sugere manter a escala, ou seja, quão forte vai ser a filtragem entre 10 e 20, começando por 15. E aqui é um trabalho que vai depender, claro, do painel que nós temos e que estamos a trabalhar na hora. O que é a parte interessante do Distretch é que efetivamente funciona não só para painéis onde se veem mal as pinturas, ok? E este é um exemplo, este é um painel de um sítio de arte rupestre que temos trabalhado em Espanha, o abrigo Sánchez Carrasco, tivemos até com estudantes no ano passado, e é um abrigo que tem só este tipo de figurinha circular com umas divisões interiores. Um, e todo o painel, se repararem, o painel é alaranjado,
são os quartzitos, são sítios difíceis de chegar lá, estão no topo de colinas, no topo de montanhas, e todo o painel é mais ou menos neste estilo. E isto para um sítio em espanhol, em Portugal, Espanha no geral, é um sítio que é até considerado de boas condições de conservação, está bem conservado. E mesmo assim, se calhar, já há uma dificuldade para vermos a pintura, né? Não é tão fácil de entender que tipo de pintura é, e ainda assim eu consideraria que está em boa condição. O que o Distress permite, então, é efetivamente utilizar esta ferramenta não só em painéis que não se vê nada, como o Pego da Rainha que eu mostrei, em painéis que se vê a pintura, mas que é difícil perceber os pormenores, e vocês repararam aqui a diferença entre a imagem original, vou puxar para trás, a imagem original, percebemos que há aqui uma figura arredondada, mas que nos faltam pormenores, e no Distress salta automaticamente os pormenores todos, até que há aqui uma linha que sai do círculo, ou seja, provavelmente utilizou-se um instrumento, um pincel para pintar esta figura, estou só a imaginar, ok? E que saiu, ou seja, há aqui pequenos pormenores que só são possível verificar com o Distress. Então é uma ferramenta poderosa, não só para coisas que se veem muito mal, como para coisas que se veem mais ou menos, e aí vai ser importante na questão dos pormenores, como para painéis que até se veem muito bem as pinturas, mas que ou têm uma escorrência de água por cima, ou há problemas de conservação, ou há pequenos pormenores que falham a olho nu. Enfim, é uma ferramenta extremamente poderosa. Aqui outro caso, à esquerda, provavelmente não iriam conseguir compreender que tipo de figura é. É aquilo que nós chamamos uns oculados, enfim, parece a forma, né, de uma cara, tem olhos, tem uns risquinhos de lá. É uma figura muito curiosa, que surge muito aqui na zona da Extremadura espanhola. Mas se repararem, à esquerda da pintura tem quatro dedadas, tem quatro pequenos círculos que nós chamamos dígitos, são pinturas feitas literalmente pondo pigmento no dedo e passando na parede, e que facilmente passam como borrões do pigmento, mas que o Distress ajuda a evidenciar que há ali dedos, né? Figuras feitas com estes dedos, e os pormenores desta figurinha que até tem os olhos pintados. E é simplesmente uma das figuras mais lindas que nós temos na arte esquemática peninsular, e que realmente com o Distress vai evidenciar muito este tipo de pormenores. E também é ótimo, é uma ferramenta ótima para painéis que nós até consideramos estarem de ótima visualização. Este é um exemplo. Eu já vos mostrei esta imagem várias vezes, porque efetivamente é dos melhores exemplos que nós temos. E com o Distress aqui é uma ferramenta fenomenal. Porquê? Porque nós partimos do princípio, bem, estas figuras vêm-se muito bem e vêm, é um abrigo que não é fácil de trabalhar, porque todas estas pinturas estão no teto, há pouca distância entre o teto e o chão e o solo, e o abrigo está numa inclinação muito grande, não é nada fácil de trabalhar. Mas as pinturas estão em ótimo estado de conservação. Isto é considerado ótimo, porque se vê muito bem a maior parte destas pinturas. Agora, reparem que na zona onde há estas linhas isto é uma calcite, né, que é feito por escorrência da água, efetivamente já se perde muito detalhes de pinturas que estão ali por baixo. Se repararem na imagem do Distress, há mais uma, duas, três, quatro, cinco. Eu consigo contar mais cinco figuras antropomórficas que passariam despercebidas, se não fosse o Distress. Ou seja, aumentou exponencialmente a quantidade de figuras que vemos então com o Distress. E se repararem na parte de baixo, há figuras bem maiores do que aquilo que nós pensávamos também, onde o Distress fez aqui um papel muito importante. E estes pequenos pontinhos à esquerda da figura também provavelmente fazem parte do painel, assim como os pontinhos ao fundo à direita, que são dígitos, enfim, é um painel muito complexo, com muito tipo de figuras diferentes, e que só trabalhando com o Distress é que conseguimos perceber
estes detalhes todos e aumentar as figuras e perceber que há ali figuras que estão debaixo desta escorrência. E aqui está com outro filtro que vai nos ajudar a perceber outras figuras, né? Reparem na diferença. Há determinadas figuras que só se veem com este segundo filtro que trabalhamos mais tarde. Aqui o exemplo mítico que eu estava a falar, efetivamente, em painéis que não se vê nada. O que acontece hoje em dia é que o Distretch começou por ser uma ferramenta em que nós tirávamos as fotografias em campo, íamos para casa, passávamos no computador e descobríamos no computador se tinha ou não mais pinturas. E, entretanto, há um desenvolvimento na própria tecnologia do Sr. John Harman em que ele disponibiliza o Distretch não só para dentro de determinadas câmaras fotográficas, ou seja, eu tenho o Distretch dentro de uma câmara fotográfica, mas mais tarde ele disponibiliza em modo de aplicação de celular. O que permite isto na arqueologia? Nós não precisamos de ir e voltar para saber se há arte rupestre ou se não. Nós podemos fazer prospeção com estas ferramentas em mão, o que faz-nos ganhar muito tempo, faz-nos aumentar exponencialmente a quantidade de sítios que estamos a encontrar com arte rupestre e não só por isso, mas também porque realmente fez uma revolução nos estudos das pinturas rupestres, porque começamos a encontrar muito mais coisas, de modo muito mais rápido. E hoje qualquer pessoa que baixe o aplicativo para o seu celular tem uma ferramenta poderosíssima para ver se o sítio tem ou não arte rupestre. Então imaginem, né, efetivamente, o boom que isto deu, a revolução que isto foi nos estudos de arte rupestre e, acima de tudo, na prospecção de sítios de arte rupestre. Só chamar-vos a atenção que, tanto na câmara fotográfica, eu não sei como funciona bem o celular, porque eu não costumo utilizar o celular para isso, mas na câmara fotográfica, nós conseguimos ver se há arte, ou seja, nós conseguimos filtrar as fotografias na hora, mas não fica guardado a foto filtrada. O que nós depois temos que fazer é baixar a fotografia em casa para o computador e trabalhar melhor com o Distretch no computador, ok? Ou seja, ele em campo só me deixa filtrar e ver se efetivamente há arte rupestre. Não vai guardar esta figura filtrada. Depois em casa eu vou trabalhar com mais calma, no Distretch no computador, mas já me poupou 2 ou 3 idas outra vez ao sítio da arte rupestre, né? Já não preciso subir a montanha tantas vezes. Hum, Então, esta ferramenta merece muito que se entenda um pouquinho mais da parte teórica e de como é que ela funciona, porque pode ser baixada. Qualquer um de vocês pode efetivamente ter esta ferramenta, nem que seja no celular. Eu acho que a aplicação custa $20, não é nada caro, acaba por ser um preço simbólico para uma ferramenta tão poderosa, sinceramente. E há meia dúzia de publicações, infelizmente estão todas em inglês, claro, mas que são muito interessantes e que facilmente vocês também fazem uma tradução que vos explica o que é o Distretch, como funciona e as potencialidades dele, né? E acima de tudo é essa a parte que nos interessa, é saber o que podemos trabalhar e adaptar aos sítios de arte rupestre que estamos a trabalhar. Eu tenho uma pastinha com alguns papers que posso vos disponibilizar, posso vos mandar por e-mail, mas é extremamente fácil encontrar publicações com Distretch na internet. Eu vou ressaltar estas duas. A da esquerda foi escrita. Eu vou pedir às pessoas, por favor, para desligarem o microfone, tá bem? Obrigada. A da esquerda foi escrita pelo próprio Sr. John Harman, numa explicação muito tranquila em relação, muito fácil de entender como funciona o Distretch. E o paper da direita, a publicação da direita, já é alguns colegas que estão a utilizar o Distretch, logo no início que o Distretch começa a ser conhecido, em 2015, aplicaram em vários sítios com arte pintada e já explicam também de maneira muito didática o poder desta ferramenta e para que serve e como se pode utilizar. Por isso eu faço
Estas duas publicações bastante importantes, mas já muita gente utiliza o Distretch e vocês podem encontrar facilmente mais material didático. Além de que encontrei, desliguem os microfones. Obrigada. Além de que também há um conjunto de tutoriais, além da aula do Sr. John Harman no YouTube, encontrei um conjuntinho de tutoriais muito interessante que fizeram no YouTube, onde explicam passo a passo determinadas coisas, o uso de filtros, como utilizar o filtro, que tipo de pintura é que se pode utilizar, guardar a imagem, enfim, mexer um pouco nesta consola que eu vos mostrei, né? Uma consola parece cheia de botões, para que serve cada um dos botões, porque depois também há a questão do ajuste de cores, do brilho, da questão da escala, que é quão forte vai ser a filtragem das figuras, enfim. São 3 ou 4 tutoriais, muito pequeninos, 2, 3 minutos cada um, que se encontra no YouTube. E para quem vai começar a utilizar esta ferramenta, pode ser bastante útil acederem a este canal e verem o potencial e até repetir, né? Utilizar nas vossas próprias figuras, guardar e depois utilizá-la para documentação. Eu também gostaria de ressaltar aqui, mais uma vez, uma parte importante. Fazer a filtragem com o Distretch de pinturas não é documentá-las, ok? Já fomos falando ao longo do tempo do que é a documentação da arte rupestre, e de passos, né? Não só a fotografia, o uso de plásticos, a fotogrametria, tudo isto, incluindo o Distretch, filtrar as fotos no Distretch, depois tudo isto serve para mais tarde fazer a documentação no Photoshop, fazer o desenho. É a partir das fotografias com o Distretch que nós vamos retirar a pintura, o que nós queremos deste caos de cores que temos nas fotos e fazer de preparar o desenho em Photoshop, preparar a documentação. Ou seja, podem utilizar em publicações ou para visualização só as fotos do Distretch? Claro que sim, podem. Se é esse o vosso objetivo, se só isso vos serve, pode ser utilizado. Mas numa documentação séria de arte rupestre, né, o que se requer, um desenho final, esta é só uma ferramenta que nós utilizamos de auxílio. Posso pedir-vos para, por favor, desligarem os microfones? Alguém está com o microfone ligado e está a interromper. Por favor, microfones, atenção. Gabriel, João Gabriel da Silva, por favor, feche seu microfone. João Gabriel da Silva. Obrigada. Então, o Distretch aqui é uma ferramenta, é mais um passo extremamente importante, diga-se de passagem, para a documentação de pinturas. Mas depois há todo o desenho que pode ser feito com o auxílio, então, destas fotografias que estamos a trabalhar. Muito bem. Em relação à primeira parte, então, do que nos propusemos nesta aula, que era o Distretch, e depois falar um pouco da questão da ficha de campo, né? O que é isto, a ficha de campo? Como é que se pode arranjar uma ficha de campo? E porquê é que é tão importante? Esta é a parte do Distretch. Eu mostrei-vos o website onde podem ir buscar informação. Qualquer um de vocês pode ter o Distretch no vosso computador, no vosso celular e utilizá-lo para fins de investigação, para visualizar melhor a arte rupestre, seja como for. É extremamente fácil, ok? Digam-me depois se baixaram a aplicação, e se tiveram a oportunidade de experimentar. A segunda parte, então, eu queria vos falar um bocadinho da ficha de campo. Porque normalmente quando aqui eu converso com os estudantes em relação à questão da ficha de campo, às vezes parece que não é bem entendido a importância de nós registarmos informação em campo, mas acaba por ser um passo tão importante como registarmos a informação de uma escavação. É exatamente a mesma coisa. Por isso chamamos arqueologia rupestre, porque estamos a aplicar as regras e a importância do registro da arqueologia aplicada a sítios de arte rupestre. E nós temos vários objetivos em relação a registrar a arte rupestre, né?
coletar dados para a pesquisa, criar um registro duradouro, fornecer informações para a educação e conscientização pública, seja o que for, qual o nosso objetivo, é importante termos um registro já desde o início, desde que estamos no sítio de arte rupestre. E às vezes não sabemos muito bem o que fazer. Vamos registar o quê? O que é importante registar ali? Regra número 1, como sempre já fomos falando, é, seja lá o que for que se faça em arte rupestre, é proibido que seja destrutivo, é proibido que tenha o impacto, né? Tanto em gravura como em pintura, a nossa ação não pode ter um impacto nos sítios de arte rupestre. É um recurso muito frágil, ok? E vocês já repararam que há coisas que vai contribuir para a sua degradação e que às vezes nós nem pensamos que estamos a contribuir para a degradação, né? Mas efetivamente são sítios extremamente frágeis. Já falamos aqui então de prospecção de campo, encontrar novos sítios. O Distretch é uma ferramenta importantíssima, não só para encontrar pinturas, mas também para depois filtrá-las e vê-las melhor em computador. Já falámos da fotografia, já falámos da fotogrametria, do registro em 3D, já falámos de outros métodos, como a questão dos plásticos nas gravuras, se for preciso. Enfim, também podemos fazer georreferenciamento dos sítios de arte rupestre, como é óbvio, como um sítio arqueológico que é, e a ficha de campo acaba por ser uma parte importante, porque nos vai dar informações, e isto já aconteceu recorrentemente. Às vezes pensamos que sabemos tudo do sítio, mas depois vamos esquecer. Há pormenores que nós não conseguimos voltar para campo tão facilmente. Enfim, vamos escrever, seja num tablet, seja digitalmente, num telemóvel, no papel. Eu gosto muito do papel. Vamos escrever. E o que deve estar numa ficha de campo? Informações básicas, né? Dados essenciais. Onde estamos, como chegamos ao sítio, que tipo de sítio é. E às vezes há coisas que nós achamos que não são importantes, como chegar ao sítio, e depois esquecemos. E eu já vi muito arqueólogo simplesmente que não conseguem voltar aos sítios porque não escreveram como é que se chega. Hoje temos o GPS, é verdade. Não esquecer também do GPS. Outra coisa, contexto, configuração física do painel, geomorfologia do sítio, geologia, hum, a relação do sítio com outros monumentos e elementos pré-históricos. Isso é extremamente importante porque pode nos ajudar a enquadrar até a cronologia do sítio. O tipo de rocha, sobre o painel, a superfície de rocha, os pormenores do painel, está degradado, tem muitas fraturas, que cor é que é, enfim. E claro, acesso, o estado da conservação do próprio painel, do próprio sítio, se está em terreno privado ou em público, o que é que isso acarreta. Isto são tudo informações extremamente importantes. E se nós fizermos, imaginem os sítios do André, que estávamos a conversar, 92 sítios de arte rupestre. Imagina que nós não fazemos um registro detalhado de todos estes sítios, vamos esquecer de mais de metade das coisas. É impossível decorarmos ou lembrar-nos dos pormenores de todos estes sítios de arte rupestre ao fim de um tempo. Vou-vos dar três exemplos de fichas de campo. Uma minha, esta foi uma compilação de uma ficha que eu fui fazendo ao longo do tempo, de coisas que eu fui-me apercebendo que faziam falta, e acima de tudo, atenção, que cada ficha está adaptada aos sítios, né? Neste caso, a nomenclatura, as palavras que aqui estão escritas, está adaptada ao contexto português. Nós temos o concelho, a freguesia, o local e o distrito, enquanto que eu sei que em contexto brasileiro é outra coisa. Mas então, aspectos básicos, ok? Data, nome. É muito importante saber quem fez a ficha, porque se faltar alguma coisa, pode-se perguntar a essa pessoa. Localização do sítio, nome do sítio. Aqui temos o concelho, freguesia, lugar, que é uma hierarquia em relação à localização, mas vocês vão ter outro tipo de informação. Que região, que carta militar, coordenadas, qual é a cota do sítio, como se chega ao sítio, qual é o acesso, principalmente se for acesso privado. É extremamente complicado não escrevermos como chegamos ao sítio. Que tipo de sítio? Atenção aos microfones. Obrigada.
Que tipo de sítio temos? É uma parede, abrigo, caverna, colina, planície? Vamos já preparar esta informação de antemão, porque assim fazemos muito mais informação em campo do que estamos a pensar na hora. Geologia, tipo de sítio, coloração, o ambiente atual do sítio, a proximidade do quê? De habitações, de uma via de comunicação. É um sítio, está perto de um sítio arqueológico? Qual? Que tipo? Estado de conservação, descrição das causas que podem estar a alterar o estado de conservação do próprio local e o estatuto do sítio. Esta aqui, por exemplo, em Portugal é importante saber se está num lugar público, privado, enfim. Não sei se se aplica no Brasil, mas imagino que sim e que podem utilizar. E fazer um croquis geral do sítio. O que é um croquis? É um rascunho, é um desenho. Rascunhar. Saiba ou não desenhar, fazer um rascunho. Vai dar, principalmente se vão passar 20 ou 10 ou 15 anos de alguém voltar a este sítio, um rascunho e este tipo de informação vai ser importantíssimo. Página número 2. Já vamos focar no painel. Isto é uma ficha extremamente simples, como vocês estão a reparar. Há fichas muito mais complexas, dependendo daquilo que nós queremos. Para prospecção, por exemplo, ou para documentação, tenho utilizado esta ficha. Vou-vos mostrar uma mais à frente que foi feita pelo colega Hipólito Collado, que ainda é mais simples, ok? Mas efetivamente depende do tipo de informação que nós queiramos registar. Entrando já no painel, então, temos uma primeira parte, o sítio, entrar no painel, dimensões do painel, largura, altura, altura do solo, inclinação, orientação geral do painel, coloração, coloração das figuras, o suporte é horizontal ou é vertical, que tipo de figuras temos. Isto são coisas básicas em relação ao painel e que numa boa descrição científica têm que estar incluídas, ok? Principalmente quando queremos fazer estudos alargados, se for um rio que tem milhares de rochas de arte rupestre. Eu quero fazer um estudo em relação à posição das rochas. Eu tenho que saber a orientação de todas estas rochas, ok? Croquis do painel, ou seja, um rascunho do painel ajuda-nos muito, e acreditem, ajuda-nos muito quando estamos com milhares de figuras no computador a fazer o desenho, ter os croquis, os rascunhos dos painéis para não perdermos nenhum detalhe. E depois podemos ter informação sobre a técnica. É gravura? É pintura. Dentro da gravura, esta parte vocês já aprenderam. É uma incisão, é uma abrasão, é um picoteado, é superficial, é profundo, é fino, é grosso. Na pintura, qual é a técnica? Quantas cores existem? Bicromia, policromia, enfim. Há aqui um conjunto de informação que, se vocês já prepararem a ficha de campo em casa e forem fazer prospecção ou retirar informação de 50 abrigos numa semana, quanto mais bem organizado o material estiver, mais rápidos vocês serão, ok? Então, esta pode ser o exemplo de uma ficha, e aqui tem a informação básica que deve constar nessa ficha. Aqui vou-vos mostrar a ficha então que utilizamos com o Hipólito Collado. É bastante mais simples, está em espanhol, porque ele é espanhol, mas, por exemplo, dá-nos a informação do abrigo, o sítio onde está, o que se vê do abrigo, qual é a orientação geral, está aberto a que orientação, que tipo de sítio é, uma cueva, um abrigo, tem local para as coordenadas, há informação sobre a visibilidade do abrigo, do painel, cor, tamanho, altura do solo, conservação, localização, número de figuras, que tipo de figuras e se há sobreposições. E repararam que ele conseguiu fazer isto tudo numa folha A4. Ok? Aqui entra a nossa, né, própria criatividade em relação a fazer uma ficha de campo, mas está aqui a informação básica e necessária para se fazer uma descrição do nosso abrigo, acompanhando, claro, todo o trabalho de campo que nós já temos falado: fotografias, fotogrametria, distretes, várias coisas que já conversamos, e um pequeno rascunho do próprio painel. Os- Neste caso é uma pessoa que não desenha assim grande coisa, mas dá para entender. E na parte de trás da ficha podemos escrever
qualquer tipo de coisa que nos seja útil, ok? Nem que seja uma espécie de caderno de campo, observações que tenhamos, coisas importantes a dizer, podemos escrever e devemos escrever. Este é o exemplo de outra ficha. E se gostarem de qualquer coisa bem mais complexa, eu já vos mostrei este website aqui, que é o projeto de arte rupestre da Escócia, e que se entrarem no website é rockart.scot, literalmente arterupestre.escócia, né? rockart.scot. Se forem à parte de registro que eles têm, e tem Recording Rock Art, registar arte rupestre. Na parte de baixo tem uma coisa chamada Text-Based Recording, ou seja, registro em texto, e eles vão vos disponibilizar uma ficha de campo que tem 30 páginas. É muito completa, mas ele explica cada passo. Claro que este sítio, né, esta ficha de campo está adaptada, neste caso, a este projeto, a este tipo de arte rupestre, está muito detalhada. Há uma explicação não só da nomenclatura, das palavras que usam, do que, porque é que se está a fazer aquela metodologia, para que serve, como escrever. É um documento muito, muito detalhado, mas que efetivamente explica do início ao fim, a importância de se registrar este tipo de documentação em arte rupestre, ok? A ficha de campo, então, mais simples, mais ou menos, ou muito mais complexa, não importa. O que importa é que haja um conjunto de informação base que tem de acompanhar o registro de cada sítio, ok? Porque depois, chegando a casa, há informação que tem que ser obrigatória. E coisas como a inclinação da rocha, para onde estava aberto o abrigo, o que se via do abrigo, são coisas que facilmente esquecemos ou não reparamos em campo, não é? E se nós prepararmos a ficha de antemão, fica muito mais fácil e temos a informação sempre preparadíssima. E assim termino hoje a nossa hora, certinho? Exatamente. E relembrar-vos então que a nossa próxima aula é dia 15 de julho e começo então nessa aula a falar de exemplos de trabalhos de sítios que nós fizemos, ok? Falar do próprio sítio, das dificuldades, de como resolvemos determinados problemas, como utilizamos a metodologia, porquê. Acho que vai ser também mais interessante do que só esta parte teórica, ver exemplos reais, da documentação de sítios de arte rupestre. E claro, quem tiver questões, esteja à vontade. Não sei se há aqui questões no chat. Tem algumas perguntas no chat, Sara, depois eu complemento. Ok, ok, ok. Monique pergunta, somente em pinturas? Bem, é assim, o Distretch foi feito para evidenciar a pintura. Agora, há quem tenha feito alguns testes em gravura, mas se a gravura ainda fizer uma diferença de coloração em relação ao suporte rochoso, eu imagino que funcione. Mas a questão da pintura tem a ver com a diferença que vai fazer em relação ao suporte, ok? Daí ter sido criado somente para pintura. Para gravuras, e se houver uma diferença grande entre a coloração da própria gravura com o suporte, eu imagino que funcione, mas não vai funcionar tão bem com pintura. Sara, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali no chat. Por agora não. Agora não. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta com relação ao The Stretch. A gente já havia comentado de ir lá em Alcinópolis, a gente visitar o local à noite, para talvez até com, enfim, outros recursos, não só de inclinação de luz, mas talvez até luz negra e tal. Isso faria diferença na fotografia do The Stretch, ou seja, iluminar com outro tipo de iluminação que não luz clara ou não a luz solar? Não, não. O Distretch vai funcionar em qualquer.
em qualquer luz, desde que não haja, atenção, porque não pode ser uma luz muito forte, porque vai-te queimar a fotografia e o Distretch não vai conseguir fazer aquela diferença que ele faz. As regras que o John Harmon explica em relação à pintura, às fotografias tem que haver luz, né? Claro, para a fotografia é o básico. Tem que haver uma boa luz, ou seja, se tu consegues ver a pintura bem, é o básico. Sai a fotografia e o Distretch faz o trabalho todo seguinte. No caso de ver pinturas à noite, não acredito que vá ajudar muito. Gravura, sim, né? Mas só o Distretch, se tiveres uma iluminação básica, que tu consigas ver a pintura, sem que esteja a queimar direto, né? Se está bom para os teus olhos, vai estar bom para o Distretch. Acho que a maneira mais fácil, de dizer a coisa é assim. Se tu consegues ver bem e diferenciar bem as pinturas, vai estar ótimo para o Distretch. Ir à noite não vai influenciar, pode experimentar, mas não é isso que vai melhorar a questão da ferramenta do Distretch. Certo, obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Sara? Um questionamento, uma colocação, uma observação? Para quem vai chegar até o final desse curso que a gente pretende convidar para ir conhecer os sítios de Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, né? Tem alguns lugares diferenciados, né? Como o Templo dos Pilares, que para quem conhece o local já percebe que o nome de templo é um nome apropriado em virtude pelas diferentes tradições arqueológicas de pintura rupestre que tem lá. Mas para quem não conhece pode ver um pouco dessas pinturas na internet, né, no Google, se colocar lá Templo dos Pilares, e a ideia é um pouco ver isso também, testar essas ferramentas nesses sítios, né? O sítio que a gente está escavando agora, a Gruta da Mesa, provavelmente também vai ter uma série de pinturas apagadas, né? Ou pelo menos de difícil visão a olho nu, né? Fora a interferência de raízes, insetos e tal. Aí a gente vai fazer esse test drive para ver como é que funciona, né, na empiria, né? E lembrando a todos, como eu comentei, passaram no começo da fala, né, de 15 a 22 de setembro, nós vamos ter a Semana da Arte Rupestre em Campo Grande, Novembro? né? Ah, novembro, desculpa, de 15 a 22 de novembro desse ano de 2024, e onde a gente vai reunir outros especialistas também com a parte de ocupação mais antiga aqui da América do Sul. E, enfim, vai ser um momento bom para a gente não só se ver pessoalmente, mas fazer algumas indagações, questionamentos, perguntas, né, a respeito desse campo, né, de arqueologia rupestre que a gente quer dar o pontapé inicial, né, pelo município de Alcinópolis, dentro desse projeto que é a Trilha Rupestre. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Eu espero, acima de tudo, André, um comentário. O Distretch não é, eu queria mostrar o quão simples ele é, ok? Eu espero que não tenha mostrado que é bastante complicado. Não é. Basta baixarem a aplicação e experimentem. Um bocadinho mais complexo é pôr no computador, trabalhar ali um bocadinho mais a questão das figuras e tal, mas é mesmo fácil, qualquer pessoa pode ter acesso a esta ferramenta. Trabalhando com pintura, é uma ferramenta obrigatória. Já não se pode trabalhar com pintura sem trabalhar com o Distretch, ok? Mas façam aí os testes e digam qualquer coisa. Eu estava tentando ver o Stretch para mim, né? Mas na verdade é isso. A gente estava vendo já as possibilidades de iPhone e tal, que facilitariam barbaramente a nossa vida, né? Mas a gente vai conversar bem mais sobre isso pessoalmente, desses potenciais, né? Mais alguém tem alguma pergunta? A Rafaela fez um comentário ali, a mão aula, excelente. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, conversar com a Sara. Cristiano está. Ah, sim, o cronograma das aulas que faltam está no site do laboratório, né, André? Sim, no site do Lasker, né, tá toda a programação, né? A UFSM vai levar alunos. Na verdade, a questão é assim, Rafaela. A ideia é sempre, digamos assim, a pesquisa de arqueologia, infelizmente eu já coloquei isso, ela é autossustentável, né? A gente sai por nossa conta e risco.
Mas não quer dizer que a gente não possa montar um grupo que vai sair de carro, né, do Rio Grande do Sul para Alcinópolis. A distância é curta, é só uns 1.400 quilômetros, né? Dá para atravessar a Europa nessa 1.400 quilômetros, a gente atravessa Portugal, vai e volta, né? Várias, Sai do Faro, vai até duas Vila vezes. Real e volta, né? Uma coisa assim, né? Mas eu já fiz isso de carro, vale a pena. É um belo passeio, né? Mas não quer dizer, não, isso aí vai ter que ser. O Brasil é perto, claro. Mas isso é uma coisa para combinar, Rafael, para a gente ver aí quem, enfim, vai desejar fazer esse tour, né? Esse passeio, né? De cruzar o Brasil de ponta a ponta, né? Mas é isso, né? Sara, muito obrigado novamente. Bota na tua agenda, então, 15 a 22 de novembro, né? Desse ano de 2024, onde nós vamos ter as atividades da Semana da Arte Rupestre, uma parte em Campo Grande, né? Com essas palestras, conferências, vamos ver a questão de comunicações e tal, e outra parte em campo, onde nós vamos visitar os sítios arqueológicos em campo. Não vai ser turismo, né? Vai ser uma expedição científica, né? E como expedição científica, ela vai ser para levantar problemas, possibilidades, discutir, enfim, tudo que a gente pode desenvolver em termos de bioeconomia, de turismo sustentável, uma série de questões que nós vamos discutir na Semana da Arte Rupestre, nós vamos aplicar, né, em campo ao vivo, né? Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa ali no chat, né? Sara, a Monique pergunta se ela pode te enviar uma foto de uma possível inscrição rupestre, né? Aí tem os meios, tem o e-mail, né, da Sara, Sim. né? E aí a gente pode ver essa questão, né? Sim, no Certo? próprio e-mail está lá o meu e-mail, podem enviar o que vocês quiserem, tá? Pronto. Então, Sara, muito obrigado, obrigado pela tua disponibilidade. Nos encontramos em 2 semanas, quando nós vamos continuar o curso de Arqueologia Rupestre e Arte Rupestre Pré-Histórica. Vamos entrar no Brasil, que é um outro campo minado. Tá bem? Muito obrigado, Sara. Obrigado novamente e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, André.